setor da divisão administrativa responsável pela compra de alimentos para os 12 carneiros do colégio disponibilizou uma quantidade de ração suficiente para 64 dias de duração. Após 16 dias, foram transferidos 3 carneiros para outra unidade militar. Passando mais 14 dias, foram comprados 6 carneiros. Depois dessa última compra, a reserva de ração foi suficiente para alimentar os carneiros por mais quantos dias? Então, observe uma coisa. Nós vamos usar, para essa questão, um método que eu apelidei de X da Xuxa. É o método de você resolver regra de 3 composta, transformando ela numa regra de 3 simples, tá? Eu vou deixar linkado aqui, caso vocês não conheçam, dê uma olhada nesse método, porque ele é muito bom. Porque você não precisa pensar em proporcionalidade, combinado? Como que é esse método? Você vai pensar no que você precisa para fazer tal coisa, certo? Então, nesse caso, eu preciso de 12 carneiros e preciso que eles façam isso durante 64 dias para comer a ração. Aí aqui eu vou usar, ó, o número 1, porque eu não sei quanto que é essa ração, certo? O número 1 representa 100% de qualquer número, né? Porque 100 dividido por 100 é 1. Então, eu vou falar isso, ó. Eu preciso de 12 carneiros e 64 dias para comer uma ração. Só que aí o que aconteceu? Na primeira fase da história, nós tínhamos 12 carneiros e durante 16 dias, porque depois de 16 dias que aconteceu alguma treta aqui, tá? Então, os 12 carneiros durante 16 dias, eles vão consumir uma ração. Eu vou calcular quanto que é esse X aqui. Observa uma coisa. Aqui eu só dividi a quantidade de dias por 4, então eles vão consumir 1/4 da ração, certo? Mas, se você não perceber que esse X vai dar 1/4, não tem problema, você faz a regra de 3 normal, cruza, né? Aqui, ó. Fica assim, 12 vezes 64 vezes X é igual a 12 vezes 16 vezes 1. Não precisa multiplicar por 1, porque 1 é neutro, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vai pausando o vídeo fazendo junto comigo. Eu vou passar esses dois camaradas que estão multiplicando o X para o outro lado da igualdade, dividindo, ok? Então, vai ficar assim, ó, 12 corta com 12, 64 dividido por 16, ó, em cima fica 1, né, porque é 16 por ele mesmo, vai dar 1, e 64 por 16 vai dar 4, ou seja, eles comeram 1/4 da ração, como a gente já havia pensado antes. Então, vou armazenar aqui em uma tigela, ó. Nessa primeira fase, eles comeram 1/4 da ração. Agora, vai acontecer uma outra treta. O que vai acontecer? Após os 16 dias, 3 carneiros foram transferidos. Então, nós tínhamos 12 carneiros, ficamos com 9. Aí, passados mais 14 dias, ou seja, até 14 dias, estava 9 carneiros, estava na mesma situação. E aí, eu preciso calcular qual que é a fração que eles comeram também. Então, a premissa inicial, ela continua valendo, ó, 12 carneiros, 64 dias para comer uma ração, ou a fração 100%, né? Enfim, se eu tiver 9 carneiros e 14 dias, qual que vai ser a fração, ou o percentual da fração que eles vão comer? Multiplica cruzado aqui, ó, 12 vezes 64 vezes x é igual a 9 vezes 14 vezes o 1. Precisa escrever 1? Não, né? Bem cafona, diga-se de passagem, porque o 1 é neutro na multiplicação. É igual você não escreve um x, você não precisa escrever 1 na multiplicação, né? Enfim, aqui eu vou simplificar, ó, 12 e 9, ambos por 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 4, e vou dividir aqui e aqui, deixa eu pensar, vou dividir aqui, ó, 14 e 4, ambos por 2, tá? Em cima vai dar 7, e aqui vai dar 2. Aí não tem mais o que fazer, porque 3 e 7 são bases diferentes de 2,64, porque 2,64 é base 2, né? E 3 e 7 são bases de outros números primos, então não dá para simplificar. Em cima vai ficar 21 e embaixo vai ficar 2 vezes 64, 128. Ou seja, nessa segunda fase do rolê, os carneirinhos comeram 21, 168 avos da ração, ok? Então, vamos raciocinar aqui comigo. Se eles comeram na primeira fase 1/4 e agora 21, 168 avos, então eu vou somar 1/4 mais 21, 128, desculpa, eu falei 168. Volta a fita aí que eu não vou pagar, tá, amiguinhos? É 128 aqui, tá? Então, se eles comeram 1/4 e agora eles comeram 128, eu vou somar essas duas, 21 sobre 128, eu vou somar essas duas frações para saber quanto eles comeram juntos, né, nas duas fases, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia fazer multiplicação cruzada ou por MMC. Eu vou fazer por MMC porque esse cara já é múltiplo desse. Se eu multiplicasse, eu ia ter que simplificar depois. Então, aqui eu vou evitar a fadiga. Vai ficar assim, ó, 128 por 4 é 32. 32 vezes 1, 32. 128 por ele mesmo é 1. E 1 vezes o carinha de cima vai dar 1.
Ou seja, eles comeram já, né, 32 mais 21, que vai dar 53, 128 avos. Agora preste muita atenção nessa parte. Quando eu falo que eles comeram 53, peraí, deixa eu ver, 53, 128 avos, o que eu quero dizer? É como se fosse assim, você pega essa ração e divide ela em 128 partes. E aí você pega 53. Lembra daquelas barrinhas de chocolate que a gente fazia na escola? Que era assim, ó, eu dividi aqui em 128 partes, faz de conta. Se você pegar 53, vai sobrar quantas partes que você ainda não pegou? Então, é só você fazer 128 menos 53, ok? 128 menos 53 vai dar 75, 128 avos. Ou seja, se você divide uma barra de chocolate em 128 avos, pega 53, sobra 75. Ou seja, ainda temos aqui 75, 128 avos dessa fração aí da ração, ok? Então, resta, né, pra gente aqui, ó, 75, 128 avos, que eles já detonaram 53. Esse conceito chama fração complementar, certo? Então, nós vamos fazer a última parte da nossa regra de 3. Por causa do seguinte, a premissa inicial, ela continua prevalecendo. 12 carneiros, 64 dias para comer da ração. Né? Agora, o que acontece? Nessa última etapa, ele falou que aumentou 6 carneiros, porque foram comprados 6. Então, pensa, nós tínhamos 9, mais 6, 15, ok? Agora, a ração, eu só tenho 75, 128 avos dela. Então, eu quero saber a quantidade X de dias para detonar esse resto de ração. Então, olha só como faz sentido. 12 carneiros, 64 dias para comer uma ração. Certo? A fração 1 inteiro, que também poderia ser escrita, inclusive, como 128, 128 avos, que é o total, né, a fração inteira. Se eu tiver 15 carneiros, durante quantos dias para eles comerem a fração de 75, 128 avos? É isso que a gente quer. Então, vamos multiplicar cruzado, vou multiplicar aqui primeiro por causa do x, só para o x ficar à esquerda. Então, vai ficar assim, ó, x vezes 15 vezes 128 sobre 128. E aqui vai ficar 12 vezes 64 vezes 75 sobre 128. Esse 128 sobre 128, obviamente, aqui vai virar 1, né? Eu poderia ter feito isso aqui já de cara. Mas, enfim, tanto faz, porque é a mesma coisa, são frações equivalentes, tá? Se eu divido 128 por 64, vai dar 2, certo? E se eu divido 12 por 2, vai dar 6, né? E aí eu passo esse 15 aqui para cá, ó, certo? Então, vai ficar assim, no frigir dos ovos. Espera aí, aqui tem um 6, né? Então, vai ficar assim, ó, x é igual 6 vezes 75, não vou fazer essa conta, obviamente, e o 15 embaixo, porque eu vou simplificar aqui, ó. Então, se eu divido 15 por 3 e 6 por 3, aqui vai dar 2, aqui vai dar 5, e 75 por 5 vai dar 15, certo? Então, 15 vezes 2 aqui, ó, vai dar 30, ou seja, 30 dias para que isso aconteça, letra B. Questão tensa, né? A gente fez por regra de 3 composta em 3 passos, porque aconteceram 3 eventos.